Quando eu tinha 19 anos, minha melhor amiga foi diagnosticada com câncer de ovário em estágio 4. Sabíamos que seu câncer era terminal e que ela tinha uma expectativa de vida de no máximo 5 anos. Ela e eu conversávamos de vez em quando sobre a morte e como, embora eu fosse saudável, sempre poderia morrer antes dela em um acidente de carro ou de alguma outra forma. Fizemos um pacto de que, independentemente de qual de nós partisse primeiro, voltaríamos para a outra e lhe diríamos que havia mais coisas na vida após a morte. Ela acabou falecendo em decorrência de sua doença com 22 anos, deixando para trás o marido e o filho de 3 anos. Ela faleceu em um domingo, às 8h20 da manhã. Lembro-me perfeitamente do telefonema de seu marido. Ele me pediu para levar seu filho ao hospital porque ela havia falecido. Aquele dia foi um completo borrão. Eu não conseguia me dar conta de que ela não estava mais conosco. Tudo parecia surreal. Pudemos ficar com ela por algumas horas em seu quarto de hospital antes de ela ser levada embora. Mas enquanto estávamos lá com ela, não sei, eu estava em choque total e minha mente simplesmente não conseguia processar isso. Eu não chorei. Sair do hospital foi muito estranho. Naquela época, eu não tinha filhos e minha vida girava em torno do meu trabalho, da minha casa e dela. Ela morava a poucos minutos do meu trabalho na época, então eu sempre saía do trabalho bem cedo para vê-la, estivesse ela em casa ou no hospital. Eu a amava muito. Nunca poderia ficar longe dela. Então, agora que eu sabia que teria de ir para casa e tentava processar o fato de que nunca mais haveria, minha vida deu uma reviravolta. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei tentando dar sentido a tudo aquilo. Com toda a honestidade, nem me lembro dos pensamentos que passavam pela minha cabeça, mas os sentimentos de perda e confusão eram muito predominantes em mim. Não conseguia dormir de jeito nenhum. Mas, por volta das 3 da manhã, senti a sensação mais linda e reconfortante que já tive. Senti o que só posso descrever como um abraço caloroso que me envolveu por inteira e adormeci. Naquela noite, tive um sonho. Em meu sonho, liguei para o marido dela para avisá-lo que ela havia me escrito uma carta. Ele então me disse que era engraçado porque ela havia deixado uma mensagem de voz para ele. Ele então me pediu para ler a carta para ele. Então, eu a li para ele. Nessa carta, ela nos diz o quanto é grata por termos entrado em sua vida. Ela nos agradeceu por cuidarmos dela e amá-la. Ela nos pede que, por favor, cuidemos de seu filho e que ela está bem e não está mais sofrendo. Ela também nos diz que ficaremos bem. Quando terminei de contar a ele sobre a carta, minha mãe entrou no meu quarto e me acordou. Ela me pede caneta e papel. Entrego a ela um pedaço de papel que eu tinha e ela começa a escrever. Quando terminou, me entregou a carta dizendo que não sabia por quê, mas que algo lhe dizia para escrever e me entregar. Quando li a carta, era palavra por palavra o que minha melhor amiga me disse em meu sonho, e ela assinou com o sobrenome de seu pai. Agora minha mãe só a conhecia pelo sobrenome da mãe. Ninguém, além de mim e de seus parentes próximos, sabia o sobrenome do pai dela, então fiquei muito confusa sobre como ela assinou a carta com o sobrenome do pai. Perguntei por quê ou como ela escreveu isso. Minha mãe não sabia. Ela simplesmente escreveu. Expliquei a ela sobre meu sonho e ela ficou tão surpresa quanto eu. Imediatamente liguei para o marido dela e contei a ele sobre a carta e meu sonho. Ele concordou que todas as palavras eram dela. Minha melhor amiga cumpriu sua promessa. Isso me tornou uma crente. Sei que há mais coisas depois da morte. Na verdade, isso ocorreu na semana passada, em 15 de janeiro de 2016. Eu moro em Outer Sunset, em São Francisco, e por volta das 7 da noite coloquei minha cabeça para fora da janela para ver se estava chovendo. Não estava. Ouvi um barulho alto de uma aeronave acima de mim, que era várias vezes mais alto do que os aviões que normalmente voam na área a partir do aeroporto. Olhei para a minha esquerda e vi um avião que parecia ser comercial, mas percebi que era muito maior e que as luzes eram muito brilhantes, criando grandes cones de luz à sua frente. Lembro-me de ter pensado em como era legal poder ver a nave e a área ao redor dela
iluminadas em uma noite tão nublada. Quando tentei focalizá-la, as luzes se apagaram e eu a perdi completamente. No entanto, ainda conseguia ouvi-la bem alto. Passaram-se cerca de 10 segundos e vi algo acender a cerca de 2 quadras à minha direita. Vejo muitos aviões comerciais por aí, mas esse era facilmente 4 a 6 vezes maior no céu do que normalmente aparece. As luzes também eram estranhas. Vi o que pareciam ser 4 escapamentos de jatos brancos, e em toda a aeronave havia luzes azuis e vermelhas em linhas que brilhavam lentamente. A aeronave se movia muito mais lentamente do que os aviões comuns e ficou visível por cerca de 10 segundos, movendo-se para o norte ao longo da praia. Em seguida, desapareceu após cerca de 10 segundos. Muito confuso, olhei em volta para ver se mais alguém havia testemunhado o fato. E eis que alguém na esquina da minha rua, que estava andando de bicicleta, parou e estava olhando para o céu no mesmo local em que a nave estava. Eu gritei para eles: "Ei, vocês viram isso? O que foi aquilo?" Eles se viraram e olharam para mim, voltaram a olhar para o céu e depois para mim. Depois, sem dizer nada, subiram em suas bicicletas e foram embora rapidamente. Eu ainda conseguia ouvir a nave, então subi no meu telhado e cerca de meio minuto depois, vi a nave vir de trás de mim e voar lentamente para o oeste, sobre o oceano, até desaparecer. Fiquei no meu telhado esperando para vê-la novamente, mas não a ouvi nem a vi. Depois de cerca de 20 minutos, aeronaves comuns começaram a sobrevoar o local, como de costume. Meu melhor palpite era que poderia ser algum tipo de aeronave militar, ou talvez várias em formação apertada. Ainda assim, foi a maior e mais barulhenta aeronave que já vi por aí. Aliás, obrigado por nada, pessoal da bicicleta. Eu estava conversando com um amigo sobre algumas coisas antigas e assustadoras que aconteceram comigo morando na antiga casa da minha família e pensei em compartilhar essa história. É a única coisa paranormal maluca que aconteceu comigo, com testemunhas para confirmar que não estou louco. Isso aconteceu em 2008, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, saindo com uma antiga namorada e sua amiga em minha casa, enquanto o resto da minha família voava para Washington para visitar parentes na noite anterior. Estou em Michigan. A noite foi um típico encontro de adolescentes. Pedimos pizza, jogamos Guitar Hero e brincamos com alguns jogos espirituais caseiros com fogo. Você acende o fogo e faz uma pergunta ao fantasma. Se o fogo se mexer, significa alguma coisa. Todas coisas idiotas e profundamente normais. Para referência, estávamos todos no sótão, que era o meu quarto na época. A escada levava diretamente à minha sala de estar, que tinha uma porta de contas na parte inferior. Normalmente, é possível ouvir alguém passando por ela para subir, mas isso nos abalou profundamente. Estávamos jogando jogos de fantasmas e tocando Guitar Hero, quando do nada, durante um intervalo, um grito de uma mulher de gelar o sangue veio do fundo da escada. Parecia quase falso, como um grito de filme cafona, mas um grito alto e de pânico, com certeza. Parecia legítimo. Ficamos paralisados e não ouvimos mais nada. Nenhum barulho, nenhum passo, nada. Minha casa era velha, por isso era comum ouvir e sentir pessoas se movimentando nela, mas não havia nada. Tomei coragem para ir até a sala de estar com um canivete, depois de gritar que estávamos chamando a polícia. Mas, para nossa surpresa, não havia nada. As portas e janelas estavam trancadas. Era o meio de uma tempestade de neve particularmente desagradável em Michigan e não havia sequer pegadas do lado de fora da casa. Todos nós corremos para fora e fomos até o final da curta entrada da garagem, olhando pela janela de longe, procurando por um intruso. Chamamos a polícia, que veio e vasculhou a casa inteira enquanto estávamos sentados no meu carro. Depois de cerca de 1 hora, eles voltaram e não encontraram ninguém escondido na casa. Depois disso, corri para dentro de casa, peguei meus itens essenciais, videogame, panos, telefone, carteira, mochila, e dirigi até a casa do meu melhor amigo. Acabei ficando na casa dele por 3 meses. Eu me recusava a dormir naquela casa até que minha família chegasse de Washington. Até hoje, ainda não tenho a menor ideia do que foi isso,
mas me dá arrepios na espinha pensar naquele grito, mesmo depois de adulto. Nada mais aconteceu naquela casa depois disso e também não aconteceu nada antes. Foi tudo muito aleatório